Mas o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser me livra, em nome de Jesus. Reina sobre nós, que Ele venha nos encher, mortifica a nossa carne, vivifica o nosso espírito. Senhor, meus irmãos, nesse espírito ainda de alegria, vamos ofertar. Trazei dízimos e oferta à casa do Senhor. Então, vamos ofertar com alegria. Com alegria, venha sorrindo, como diz o pastor José. Com alegria, sorrindo. Somos princesas e príncipes do Senhor. E vamos ofertar a casa do Senhor. Se o Ministério de Louvor quiser louvar, vamos louvar. Vamos louvar para cadeias quebrar. Celebra o Rei. Exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tire o pé do chão, tire o pé do chão. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. Quem já sentiu a presença de Deus, o Espírito Santo aqui no meio de nós, diga glória a Deus, aleluia. Antes das oportunidades, como é círculo de oração, temos que falar de oração. Então, voltamos lá, em Atos ainda, capítulo 12. Atos, capítulo 12. A partir do versículo 5. É bem conhecido dos irmãos. Amém? Eu vou do 3. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e pôs na prisão, que foi na Páscoa, guardado por 4 escoltas, de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-los aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, vamos para o 12. Depois de pensar um pouco, 12 não. Então no 8, então o anjo disse, apareceu o anjo, visitou o anjo visitou Pedro, ele estava deitado, né, em uma pedra. Gente, quando a gente confia em Deus, deitado numa pedra, escoltado por soldados, com a escolta, e ele dormiu, porque enquanto a gente dorme, o nosso Deus, ele não cochila nem toscaneja, a gente pode ficar tranquilo. Então Pedro, de repente brilhou uma luz na cela e o anjo do Senhor colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo disse, vista-se e coloca as sandálias. Está vendo mais uma vez sandálias? Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me.
mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua, e este abriu-se por si mesmo, por eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos a um quarteirão. E de repente o anjo deixou. Quando o anjo soube que Pedro estava em segurança, deixou, né? Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo: o Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e todo que os judeus que queriam me fazer. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Quando diz que a igreja estava orando enquanto Pedro estava na cadeia. Então era a casa. Esta mulher é um grande exemplo para a gente. Ela deu a casa dela para todos se reunirem e orar. Será que eu e você estamos dispostos a dar nossa casa para orar por um irmão? Minhas irmãs, falar a verdade. Tem gente que não abre nem a porta para tomar um cafezinho, quanto mais abrir a porta da casa para os irmãos orarem a noite toda, para que um somente fosse liberto. Então, Pedro bateu. Depois de pensar, Pedro bateu. Onde fica? Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria. Pedro bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode, guarde bem esse nome, que eu já estava, e foi um pastor José quando veio com a Aná, no domingo, eu disse: ó Deus, o Senhor já tinha me dado esse código. Chamada Rode veio atender. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro e exclamou: Pedro está lá fora. Eles não acreditaram nela. Você está fora de juízo, disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Pedro continuou insistindo. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido. Minhas irmãs, o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi por isso que eu falei que no início, você é importante, você é especial, você tem valor. Não escute as vozes, porque essa menina, essa jovem, ela era uma serviçal e ela ficava na porta. Então todo mundo que chegava na casa de Maria para orar, ela tinha que ter acesso. Então ela era uma pessoa de quê? Confiança, porque se ela estava à porta, ela estava abrindo e fechando a porta para receber quem chegasse para orar. Então era uma menina, era uma serviçal. Como essa menina era vista? Mas ela estava literalmente na porta. Ela não estava só orando, ela estava orando e estava atenta, porque quando Pedro bateu na porta, ela reconheceu a voz. Será que eu e você estamos atentos à voz de quem vai estar batendo na minha porta, na sua porta? E Deus, quando quer se revelar, minhas irmãs, meus irmãos, Ele não escolhe classe social. Ele não escolhe patente. Ele escolheu a menor. Ela foi chamada de louca, sem juízo. E por que eu trouxe essa mensagem? Porque estamos no Setembro Amarelo. Não escutem as vozes do inimigo. Você é escolhido, você é escolhida, você é especial, você é filho de Deus, você é importante. Não, e ela continuou insistindo. Aqui vem dizendo no decorrer que ela dizendo que ela estava certa. Ela insistiu que era Pedro e eles pensavam, deve ser o anjo. Então ela insistiu, então ela sabia. Ela não precisou se diminuir para que alguém acreditasse nela. Ela não ouviu, deve estar louca. Então ela afirmou positiva. Então seja positivo no que você é. Não importa, não se justifique. Quem nos justifica é Deus. Quem vai nos justificar é Deus. Não importa se Ele me escolheu ou se escolheu você. Quem me justifica é Deus. Eu não vou me justificar. Não importa. Ele escolheu aquela menina e ela foi obediente. Porque se ela estava na porta, ela podia abrir a porta.
Mas ela foi até lá dizer, avisar. Então ela nos ensina obediência. Ela nos ensina o quê? Que a gente tem que estar atento. Ela não estava ali só como para abrir, ela estava orando também, mas estava atenta à voz de Pedro. Porque eu posso reconhecer a voz do meu esposo, a voz da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, mas ela reconheceu a voz de Pedro. Será se Rosa, será que Gelli chega à minha casa? Eu vou reconhecer a voz, então vamos estar atentos às vozes. Qual é a voz que está aniquilando hoje seu pensamento? Que as vozes caiam por terra, que cadeia seja quebrada, que muros sejam quebrados. E acredite no Deus que você serve. Você foi escolhido. E esteja atenta à voz. E Deus, Ele escolheu. E Ele não escolheu aqui esperar mais uma vez de manhã. Porque Ele não deixou chegar de manhã. Porque de manhã Ele ia ser solto. Pedro, que ele ia ter a ordem, mas Deus, o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, Ele quer fazer hoje, por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, provoque o seu milagre. Chame a atenção de Jesus. Ore, porque se você crê, agora você tem que crer. Porque se não crer, não verá a glória de Deus na sua vida e na vida. E os carcereiros, viu? Eles todos se renderam. E onde tem um adorador não existe morte, existe vida. Porque quando o carcereiro ele foi com a espada, Paulo disse, não faça isso. Será que a gente é capaz de dizer isso para o nosso inimigo? Não faça isso. E ele disse, o que é que eu faço? Ele disse-me assim, se você se render, será salvo. Tu e tua casa. Deus não só quer você, Ele quer alcançar você e a sua casa. Porque o que Deus tem para mim, para você, para mim, Ele quer alcançar os nossos. Então eu vou passar a oportunidade para a irmã Sânia